sou o professor Wesley Góes e este é mais um momento síncrono da disciplina Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 1, né, que está sendo aqui desenvolvida no quadrimestre suplementar da UFBC. Então, gente, nesse segundo momento síncrono da disciplina, a gente vai tentar discutir um pouquinho sobre os dois primeiros vídeos que eu coloquei lá no meu canal do YouTube, na playlist da disciplina, e interagir com vocês no slide que está lá no drive da pasta da disciplina. Tudo bem? Então, peço que vocês acessem esse drive, porque na verdade eu vou compartilhar aqui minha tela, né? Eu vou perder aqui o que vocês estão comentando aqui no chat, mas a intenção é que a gente transforme esse slide aqui no chat. Deixa eu voltar lá para o slide. Tudo bem? Então, eu acho que eu já dei acesso para todo mundo, né? Eu acho que todo mundo que me pediu está com acesso, né? Eu peço, quem tiver aqui no momento síncrono e tiver condições, que tiver num computador e tiver condições de interagir aqui comigo, né, para responder aqui algumas questões que eu coloquei, ou iniciar, né, um processo de construção de resposta para essas questões, eu agradeço. Quem não conseguir entrar, né, na verdade, nesse slide aqui, pode abrir o áudio e tentar, né, na verdade, colaborar com o seu áudio aqui comigo. Tudo bem? Porque vai ficar gravado, depois eu vou disponibilizar e aí, de uma forma ou de outra, você interage. Eu não consigo, na verdade, interagir com vocês no site porque eu compartilhei a minha tela. Então, vamos lá. Alguém tinha entrado aqui, já sumiu. O que eu estou colocando aqui? Né? Vamos lá. Dentro dessa questão da aprendizagem por investigação e aprendizagem colaborativa. Nos dois primeiros vídeos eu fiz, eu acho que vocês assistiram, eu utilizei uma bexiga cilíndrica, né, para colocar algumas questões naqueles dois vídeos. No primeiro vídeo, né, eu utilizei a bexiga cilíndrica para representar a fuselagem, né? Ela, vamos dizer assim, sem qualquer reforço algum, né? Qualquer reforço que eu falo, né, no caso de frame, né, de caverna. E em outra situação, eu coloquei a situação com caverna, né? E naquele momento lá do vídeo, defini alguns porquês, né? Destaquei lá, olha, a caverna, né? A caverna colocada lá, né? Ou seja, representada lá por um elástico, ela me deformava a estrutura. E aí eu coloquei, e aí? Você utilizaria ou não esse tipo de reforço? Tá? Já que esse reforço ele me provoca uma deformação local. E aí eu lembro de ter também comentado, bom, num projeto mais contemporâneo, né, de aeronave, de transporte, de carga e passageiro, né, recorrente, você observa esse tipo de reforço, né, que é a frame, né, o reforço da fuselagem, o reforço transversal da fuselagem, que é a frame, sim ou não? Né? Se sim, bom, mas eles estão aplicando algo que deforma localmente. Mas qual é a lógica, né, vamos dizer assim, de projeto mais contemporâneo? Né? Então, eu queria que vocês interagissem comigo, né, observando, né, inicialmente esse primeiro vídeo e essa primeira pergunta. Né? A pergunta que eu estou colocando aqui para a gente debater e construir soluções é a seguinte. Para um projeto de avião novo, né, no caso, avião de transporte de carga e passageiro, né, com frequência, e autonomia de voo São Paulo-Lisboa, qual situação de projeto de fuselagem você escolheria? Né, uma fuselagem treliçada, monocoque, semi-monocoque, por quê? Aí eu vou deixar aqui os espaços para vocês responderem,
Né? Quem quiser responder aqui, responde. Quem quiser interagir com o áudio, pode interagir com o áudio. Eu acho que tem o Vitor aqui, tem o Rafael. Hein, gente? Vocês conseguiram entender da leitura do material a diferença de uma estrutura, né, na concepção monocoque ou semimonocoque? O que é que você escolheria, Vitor? Dentro do que você já, né, estudou, interagiu, né, participou de grupos de aerodesign, rocket design. Legal, o Vitor está colocando, né, que ele colocaria, né, uma estrutura. Na verdade, ele definiria, né, como escolha para um projeto de avião com essa autonomia semimonocoque. Né, a semimonocoque caracterizada por quê, Vitor? Ela tem reforço, né, tanto, né, transversal. O que é que implicaria, no caso aí, se você escolhesse uma situação só monocoque? Isso, legal. Muito bom, Vitor, isso mesmo, né? Perfeito. Alguém quer contribuir mais? E lá na questão do vídeo, né? Tanto a estrutura monocoque quanto a semimonocoque, elas possuem a frame, né? E o que eu coloquei no vídeo lá, no 1, né? A frame, ela me provoca uma deformação. A situação clássica de projeto, se você buscar, você vê poucas frames ou muitas frames. Né? Já que a gente está escolhendo uma estrutura semi-monocoque, vai ter frame, né? Vai ter reforço transversal, mas também vai ter o reforço longitudinal. Né? Dentro do que a gente viu no vídeo 1, né? A frame ela provoca uma deformação, mas a gente está vendo que a gente não consegue sair dessa situação sem a frame, né? Porque não dá para fazer, né, uma estrutura só com casca. Haja espessura dessa casca, haja grupo motor propulsor para tirar isso do chão, né? Não tem jeito. Tem que ter um tipo de reforço. Mas o reforço tipo frame, a gente viu que deforma. Mas então por que no projeto tem isso daí? Né? Qual é a condição, né, do espaçamento dessas frames? O que é que vocês acham? Vocês colocariam poucas frames, né, espaçadas, né, de uma certa distância, ou bastante frame? Ninguém quer falar também? Pode falar enquanto o pessoal está aqui digitando. Vamos, gente, não tenham medo de errar ou de conversar comigo. A intenção é ter interação. Eu sei que é difícil. Eu sei que vocês vêm sempre de uma situação onde escutar é mais fácil. Mas a proposta do ensino mediado por tecnologia é justamente ter esse momento de interação, para que a gente possa construir. Né? Você colocaria, não é? Quem foi que respondeu? Eu acho que foi a Miyuki, não é? Débora, né? Débora Miyuki. Colocaria frames espaçadas. Tudo bem, pode deixar assim, Débora, não tem problema. Débora, frames espaçadas. Então seriam poucas frames que você definiria, né, para o seu projeto. Tá. Quem concorda com a Débora? Débora, depois eu não vou dar respostas, né? Isso vocês vão fortalecer essas respostas. Quem concorda com a Débora? Quem colocaria também poucas frames espaçadas? Ou quem discorda, né? Quem colocaria bastante frame espaçada? Você pode fazer o teste utilizando a própria
reprodução de experimento, né? Eu vou colocar bastante elástico, um próximo do outro, e vou colocar poucos elásticos, né? Espaçados um do outro e observar o comportamento do tubo pressurizado. Então, a opção de projeto da Débora seria colocar poucas frames espaçadas, né? Quem concorda com ela? Matheus também concorda. Rafael também concorda. Vamos fazer. Vocês podem fazer uma pesquisa aí rapidinho na internet, buscando por anatomia de fuselagem mais contemporânea, mais atual, semi-monocoque, e aí vocês busquem enxergar se esse projeto mais contemporâneo ele tem pouca frames ou bastante frame. E aí vocês voltam para completar aqui construir as respostas para essa pergunta. Ninguém quer falar? Vocês estão com medo? Ou não gostam da voz de vocês depois no vídeo? Tudo bem. Quem tiver com essa situação não precisa falar. Por isso que eu estou colocando aqui essa opção. Deixa eu separar a pergunta 2. Vou já deixar já para a próxima página, né? Ai, eu estou fazendo coisa errada. Deixa eu... Eu tenho que gerar Acho que é mais fácil colocar no próximo slide, não? Então, é isso que... Ah, tá. Eu errei, gente, desculpa. Deixa eu criar um novo slide. Eu achei que só dando Enter ele passaria. Obrigado. Quem foi que falou? Fui eu, o Vitor. Obrigado, Vitor. Alguém conseguiu pesquisar aí? Vocês podem buscar os aviões da Embraer, os aviões da Boeing, os aviões da Bombardier, os aviões da Airbus. Ou, né, é difícil, né? Possivelmente vocês não vão encontrar essas fotinhas aí bonitinhas mostrando todo detalhe de projeto dessas empresas, né? Mas tudo bem. Vão encontrar possivelmente uma foto mais didática ou de avião mais antigo, não sei. Depois de vocês observarem, alguém conseguiu pegar essa foto? Depois de observarem essa foto, vocês continuam com essa proposta de projeto? Eu vou continuar com frames. Olha, Rafael já mudou aí. Né? Então, Rafael já olhou uma foto e já viu que não é bem assim, né? Que os projetos mais contemporâneos de avião de transporte de carga e passageiro, na condição do projeto da fuselagem, existe uma quantidade, né, significativa de frames. Alguém consegue me responder por que tem bastante frame ao invés de poucas frames? O que é que acontece com poucas frames? Se você reproduzir o experimento, você vai conseguir enxergar isso daí. Não é? O experimento é interessante porque ele é de baixo custo e você consegue reproduzir para você tirar suas conclusões. Porque não adianta aqui eu colocar diretamente a resposta e aí perde a graça, né? O Matheus está contribuindo também. O Matheus está colocando uma possibilidade, tem bastante para resistir às pressões internas. Na verdade, ele está colocando um questionamento, não é? Será que é só por isso, né? Será que é só por resistir às pressões internas? Com certeza, a caverna de pressão, ela tem a finalidade também de contribuir com essa
com esse mecanismo, né, de resistência e transmissão e interação, né, da frame com a casca, né? A casca conseguindo transmitir, né, essa pressão para a frame e essa distribuição, né, de esforços internos nesse subsistema que é a fuselagem. Né? Então temos essa primeira questão aí, né? Bastante gente já contribuiu, deixou também perguntas, né? A gente vai amadurecer ainda essas perguntas. Eu não vou ainda, vamos dizer assim, dar todas as respostas, vamos dizer assim, para aquelas questões. Algumas respostas corretas já foram colocadas aqui, como, por exemplo, a situação mais contemporânea, né, de projeto, de fuselagem, né, eu acho que foi o Matheus que colaborou, é justamente isso. Pode deixar, tá, Débora? Não tem problema. Não, porque isso fica para os outros também. Né? Porque a questão é olhar o vídeo e ver, interagir com esse material. Né? Não tem, vamos dizer assim, situação errada, né? Colaboração errada. Foi uma percepção inicial sua. Tá? Não tem problema nenhum. A gente está construindo coletivamente. É isso mesmo. Fica como se fosse um registro de bordo. Né? Tudo que a gente está desenvolvendo aqui. Não tem problema nenhum. É isso mesmo. Não é? Aparentemente, pelo que foi colocado aí, a gente tem realmente, num projeto de fuselagem, bastante frame. Mas tem perguntas ainda que não foram... né? Tem pergunta ainda que não foi completamente respondida. Né? Né, o que eu coloquei, por que tem bastante? Né? Aí me colocaram, tem bastante para resistir às pressões internas. Tem outros motivos. Né? Vamos debatendo sobre isso e até a gente conseguir enxergar todas as situações. Tem bastante tempo para isso. Né? Mas reproduzam um experimento né, e para depois tentar voltar aqui e responder. Vamos para a segunda, né, que está relacionado ao segundo vídeo. Vocês viram no segundo vídeo do curso que eu fiz uma proposta, né, de fazer uma análise, né, colocando um furo na bexiga sem reforço algum. E aí depois eu peguei a bexiga pressurizada, né, com um certo nível de pressão lá, que eu coloquei, né, para um reforço longitudinal. E furei novamente. Aí a gente observou lá no vídeo que a bexiga ela não explodiu de imediato. Né? Até eu fiz um vídeo 2A, onde eu gravei esse mesmo experimento com uma situação de vídeo em câmera lenta. Né? Ou seja, coloquei um reforço na direção longitudinal, né, da bexiga, né? E coloquei também uma outra situação da bexiga com reforço circunferencial. Né? Na verdade, é a questão 3 que eu estou já colocando. Né? Não, isso daqui também está relacionado ao que a gente discutiu, né? Que é essa segunda questão e a questão dos reforços transversais na fuselagem, da frame. Né? A gente poderia trazer algumas respostas de lá para cá, né? Que a gente também já tinha comentado. Né? Muito, pouco, a questão da pressurização, depois eu organizo isso. E aqui, finalmente, na 3, que é o que eu comecei a comentar, foi justamente essa situação. Né? Da bexiga sem reforço algum, eu coloquei lá com a agulha um dano, né? Uma trinca, e aí explodiu. Coloquei a situação, né, da bexiga com o reforço longitudinal, ou seja, a bexiga ela tem a ótica, né, tem a lógica da fuselagem, né, do tubo pressurizado. Coloquei um reforço longitudinal, furei, né, não explodiu de imediato, vocês, né, assistiram o vídeo. Depois coloquei um reforço na circunferencial e furei, também explodiu num dado intervalo de tempo lá. E aí o que é que eu coloco aqui? Né? Na situação, a gente já viu, né, por observação, que a bexiga sem reforço, quando eu furo, pô, explode de imediato. Todo mundo concorda com isso. Perfeito? Sim ou não?
né? E na situação reforçada, quem foi que explodiu primeiro? A situação com reforço longitudinal ou circunferencial? Então, o Matheus está falando que foi, né, a bexiga com reforço circunferencial. Você reproduziu, Matheus, esse experimento em casa? Ou você tirou essa conclusão só da observação dos vídeos? Alguém mais quer contribuir? Todos concordam com o Matheus? Eu concordo, eu também vi pelo vídeo. Perfeito. Quem falou foi o Vitor, Vitor. Uhum. Alguém sabe por quê? Alguém sabe explicar, não é? Por que que realmente a bexiga explodiu, né, mais rápido na condição de reforço circunferencial? Ninguém? Deixa eu colocar aqui uma coisa, aqui, mais uma observação, para eu não esquecer. E aí vocês vão entender o que eu estou querendo colocar aqui. Bom, ninguém quer interagir mais em relação a essas perguntas. O Matheus falou que era com reforço circunferencial, ok. Mas alguém, assim, olha, né, eu consigo provar por isso, por isso, por isso, que realmente, né, a bexiga nessa situação, ela tem esse comportamento. Na bexiga com reforço circunferencial, ele teve esse comportamento diferente da bexiga com reforço longitudinal. Estou vendo que alguém está querendo se manifestar. Já já a gente vai partir para os exercícios. Eu, Pode falar. eu não tenho prova, eu estava pensando em fazer isso aí mais vezes para ver, mas a minha suposição é que a trinca ela cresce no sentido longitudinal. Então, no momento que você bota a proteção longitudinal e fura, a trinca ela não consegue se propagar direito, e quando você só bota o circunferencial, ela ainda está livre para se propagar, de certa forma, se propagar longitudinalmente. E por isso que o que aguentou mais tempo foi o reforço longitudinal. Essa foi a minha suposição. Tá. Então, é perfeito, né? É isso, né? A gente aprendizagem por investigação, né? Você teria que reproduzir experimento, olhar, né? Ver, né? É o método científico. Mas vamos lá, eu vou tentar ajudar vocês a construir, né, essas respostas. Eu não vou dar essas respostas, vocês vão chegar nessas respostas construindo, né, essas respostas com a dinâmica da própria disciplina. Então agora a gente vai fazer 2 exercícios, né, para a gente, na verdade, integrar um pouco do conteúdo dessa semana, né, porque essa semana a gente tem também, né, a questão, né,
da anatomia estrutural do avião, né, na definição dos elementos estruturais principais, na ótica de resistência e transmissão de esforços, isso está bem detalhado lá, né, nos vídeos que eu coloquei, mas a gente começa também a falar um pouquinho sobre os critérios de projeto e requisitos de certificação, né, onde eu apresento lá e convido você a visitar a base de certificação, que a gente vai utilizar como referência aqui para nortear o nosso curso em nossas ações, que é o FAR 25. Nessa base de certificação, eu peço que vocês tenham um olhar cuidadoso no subparte C, que é o subparte estrutural, onde a gente tem os vários parágrafos da base de certificação. E esses dois exemplos aqui, de alguma forma, eu vou utilizar alguns elementos dessa base de certificação, alguns elementos que está lá diluído nos vídeos, para a gente, de alguma forma, amadurecer, né, o conteúdo dessa semana e fortalecer, vamos dizer assim, e dar subsídio para que vocês consigam enxergar respostas para aqueles porquês. Tudo bem? Então, eu vou fazer o seguinte. Agora, vocês estão vendo aí a lousa digital? Alguém pode me confirmar? Sim. Sim. Perfeito. Então, a gente vai fazer um primeiro exercício, tá? Que é esse daí que eu já coloquei aí o enunciado, não é? Calcule de forma aproximada as tensões principais que atuam num painel de revestimento de fuselagem com espessura de 1 milímetro, devido somente à pressurização, considerando que a fuselagem em voo possui um raio igual a 1,7 metros e está sob variação de pressão máxima de 11,3 vezes 10 a menos 2 MPa. Então, por que eu estou colocando aqui calcule de forma aproximada? Porque, na verdade, a fuselagem, né, de um avião de transporte de carga e passageiro, dentro de uma concepção contemporânea de projeto, a gente já viu que é uma fuselagem semi-monocoque reforçada transversalmente e longitudinalmente. Tudo bem? Só que esse exercício, a gente vai, né, calcular as tensões principais que atuam, né, em um painel de fuselagem, assumindo que esse painel ou que essa fuselagem é simplesmente um tubo pressurizado sem reforço, ou seja, é um cálculo aproximado. Tudo bem? É um cálculo aproximado. Deixa eu colocar aqui, é um cálculo aproximado. Então, esse problema aqui, ele precisa de alguns dados ainda. Eu vou assumir, deixa eu destacar aqui, dados. O revestimento, não é? Ele é constituído de um material metálico, é um alumínio, né? 24 T3. Essa disciplina, ela não tem uma pegada, vamos dizer assim, de um tópico sobre materiais, né? Eu convido até que você, na bibliografia, em uma das bibliografias do curso, nos primeiros capítulos desse material, ele fala muito sobre seleção de material para aplicação, né, no produto aeroespacial, aeronáutico e astronáutico, né? É um conteúdo super tranquilo, né? Na verdade, tem uma parte lá de materiais compósitos, que vocês têm uma disciplina sobre isso, mas o restante, basicamente, do conteúdo, ele está muito abraçado pela disciplina de materiais e suas propriedades, né? E aí eu prefiro dar e abordar outros tópicos, né? Mas eu convido você também a buscar o Mill Handbook, eu acho que é um material de acesso aberto. Depois eu busco ele na internet e destaco lá na página oficial da disciplina no Moodle. Esse Mill Handbook, né, é um manual militar onde ele vai trazer, né, propriedades mecânicas dos materiais comumente empregados na indústria aeroespacial. E aí, né, do Mill Handbook, eu tenho que a tensão aqui, né, a tensão última desse material, desse alumínio, vale 483 MPa.
E a tensão de escoamento vale 345 MPa. Alguém pode fazer aí rapidinho, né, uma conta entre 483 e dividindo por 345? Deixa eu pegar aqui a calculadora. 483, 345, me deu 1,4, né, aproximadamente essa razão, né? Quem visitou a base de certificação, né, viu lá que um dos primeiros parágrafos da base de certificação relacionada ao subpart C fala, né, que a menos que seja reportado, né, o cálculo de margem de segurança, né, por exemplo, para, né, o relatório estático, ele precisa ser feito com base, né, na condição de carga última, né? E a condição de carga última, na verdade, é a carga limite, ou seja, a carga que está atuando, multiplicado por um fator de segurança, né? Ou seja, a carga que vai atuar, né, na verdade, para o cálculo da margem de segurança que vai compor, né, os relatórios, né, que é a carga ultimate, né, que eu falo assim, né? A última, a atuante na estrutura, né? Na verdade, ela é quem? É o fator de segurança vezes, né, a carga equivalente lá, que eu vou ter que, de alguma forma, calcular, e eu vou explicar o que seria, na verdade, essa carga equivalente nesse exercício. Alguém sabe qual é o valor, né? Alguém sabe qual é o valor do fator de segurança que está definido aqui na base de certificação do avião de vocês? Da base de certificação, né? Da base de certificação que a gente está utilizando como referência aqui, né, para o curso. Hein, gente? Alguém visitou o normativo? Vocês estão vendo que a lógica, né, que eu estou aplicando aqui para o curso é completamente diferente de uma lógica tradicional. Se vocês não interagirem com o material, esses momentos síncronos aqui eles ficam muito, né, não vai ter interação, né? Eu vou ficar boiando, porque o que a gente vai fazer bastante é exercício, são alguns desenvolvimentos também. Então, vocês têm que interagir com o material. Né? Quem lembra? Qual é o fator? É 1.5, certo? 1.5, não é? Perfeito. 1.5. 1.5, muito bem. Quem foi que respondeu? Matheus, mas o Rafael Duarte já havia respondido também. No chat. Vocês viram qual é a razão? Vocês viram o valor que me deu de constante entre a tensão última e a tensão de escoamento? 1.4, não foi? Né, olha, né? Me deu aproximadamente 1.4, né? O que é que a base de certificação, não é, ela me colocou? Ela me colocou, não é, a seguinte situação, olha, a carga ela deve ser majorada obrigatoriamente em 50%. Por que situações? Alguém conseguiria me explicar? Por que a gente tem que majorar a carga em 50% no projeto? Não é? Ou seja, se você não fez isso, se você fez todo o relatório de certificação estática e caracterizou margem de segurança sem esse fator de segurança, você não consegue certificar esse avião. Não tem jeito. Esse avião não vai ser certificado, você não consegue operar esse avião. Você tem que mostrar para a autoridade aeronáutica que realmente que toda a margem de segurança que você calculou, né, ela foi definida para esse fator de segurança. Isso nessa situação, vamos dizer assim, olha, aproximada que a gente vai desenvolver aqui. Porque eu não quero entrar em detalhes, porque possivelmente se você for e fuçar na base de certificação, você vai ver que especificamente para a questão da fuselagem, o fator de segurança é maior. Mas eu não quero colocar todas essas questões nesse momento para não dar um nó na cabeça de vocês. Tudo bem? Então, perfeito. Eu vou precisar
do material que constitui, não é, o painel de fuselagem, porque, na verdade, eu vou aqui avaliar, não é, a margem de segurança em cima não é, dessa expressão aqui, não é, olha, a margem de segurança que eu vou ter que calcular aqui, não é, ela é definida, não é, como o P, né, ou seja, o P admissível. Eu vou colocar aqui admissível. Geralmente eu gosto de falar limitante, né? Para o aluno conseguir entender. Admissível, ou seja, é o que limita a estrutura. Ou seja, é justamente esse elemento daqui, que vai ser a tensão ultimate, o limitante, né, é o que limita aqui. Deixa eu pegar uma outra coisinha para começar a ficar bonitinho. Limitante. E sobre, né, sobre o P atuante equivalente. É o P atuante, né, equivalente. Isso daqui menos 1. Ou seja, o que é que me mostra aqui? Que a margem de segurança, né, ou seja, no relatório de certificação estática, eu sempre tenho que ter margem de segurança positiva. Ou seja, porque o limitante ele tem que sempre ser maior que o atuante, né? Para me dar um valor maior que 1, um valor maior que 1 menos 1 vai me dar uma margem de segurança positiva. Ou seja, quando você pega um relatório, né, de uma dada fabricante e vê margem de segurança tudo positivo, ok. Um outro ponto, essa margem de segurança precisa obrigatoriamente ser muito positiva? Você, né, como chefe de setor, né, de estruturas, aí você está lá numa situação com um engenheiro que calculou alguma coisa que me deu, sei lá, margem de segurança de 200%, né? 2. Não precisa ser muito alta, não. Porque Isso. senão vai ter muita carga. Não precisa, né? Na verdade, a gente trabalha sempre no limite inferior. Ela não pode ser negativa. Ela tem que estar muito próximo de zero. Claro, por quê? Porque você, na verdade, está mostrando que o seu projeto está muito ótimo, né? Ou seja, você está com segurança estrutural e ainda dentro da condição de menos peso possível. Muito bem. Estou gostando. Muito bom. Aí, o que é que acontece? Né? Eu preciso também, né, do formulário, né, que vai me representar aqui o cálculo das tensões no sentido longitudinal, né? Longitudinal que eu estou chamando aqui de sigma A, de um tubo pressurizado, que é dada por quem? Pela pressão, né, que age no tubo, o raio do tubo sobre 2 vezes a espessura do tubo. Tá? Então, eu sei de mecânica dos sólidos, eu acho que 2, né? Que você viu lá essa expressão que me dá a estimativa de tensão longitudinal nas paredes finas do meu tubo, né? Que é PR sobre 2T. E a pressão, e a tensão no sentido circunferencial, ela é dado por essa expressão, né? Pressão vezes raio dividido pela espessura do tubo. Ou seja, a tensão circunferencial vale 2 vezes a tensão longitudinal. Tá? Isso daqui é um formulário dado em mecânica dos sólidos, né? Porque vocês já viram isso daqui em Mecânica dos Sólidos 2. Se não viu, vai, revisita lá, né? Porque assim, veja, eu estou participando aqui, né? Eu estou numa disciplina que é Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves. Né? Na verdade, a gente teria que estudar modelos de tubo reforçado. Aí, se você não sabe o modelo para estimativa de tensão do tubo sem reforço, aí complica, né? Tá? Então, eu estou dando já essas expressões aqui que seriam expressões que você já domina. Como o meu material ele é metálico, para eu conseguir calcular aqui esse elemento equivalente, eu vou ter que utilizar um critério de falha.
Por quê? Porque dentro da lógica aqui de carga estática, não é? Dentro do que a gente está estudando, os mecanismos de falha, eles são representados pelos critérios de falha, ou seja, eu tenho que, de alguma forma, sair dessa condição, né, de estado tensional, por exemplo, aqui bidimensional, né, veja, porque com o estado tensional eu não consigo entrar aqui com um valor. De alguma forma, eu tenho que caracterizar um elemento equivalente que eu possa comparar com o limitante do material que foi me dado por um ensaio, né? Ou seja, uma propriedade mecânica, é um dado. Então, na verdade, para eu calcular essa margem de segurança, eu tenho que entrar aqui também com um dado, né? E aí a gente vai justificar esse dado por meio de um critério de falha associado ao material que eu dei. O material é um alumínio, o alumínio é um material dúctil, e o critério de falha que geralmente a gente utiliza para caracterizar, na verdade, essa tensão equivalente que a gente vai colocar aqui na margem de segurança é o critério de falha de Mises, o critério de Mises. Então, vou colocar aqui, tá? Critério, isso são dados, tá? Critério é o critério de Mises. Então, o critério de Mises, ele me dá essa seguinte, né, tensão equivalente. Vou colocar aqui ao quadrado, né, essa tensão ao quadrado equivalente, ou seja, o critério de Mises, ele é representado, não está atualizando ainda, né, mas eu vou copiando aqui, já já aparece. Vai ser sigma 1 menos sigma 2 para o espelhamento, né? Deixa eu voltar aqui e espelhar novamente. Não tem problema. A gente volta. Deixa eu só... Vai voltar aqui. Voltou. Deixa eu ver se o caderno voltou. Tudo bem aí para vocês? Voltou agora? Sigma 1 menos sigma 2 ao quadrado, mais sigma 2 menos sigma 3 ao quadrado, mais sigma 3 menos sigma 1 ao quadrado. Isso daqui por conta que o material é um material, não é dúctil, não é? Material dúctil. Ele está demorando a atualizar hoje, não sei porquê. Vocês estão conseguindo enxergar? Alguém responde? No chat eu não consigo ver. Não? Será que eu estou sozinho? Não está atualizando a tela, não. Parou em sigma 1 menos sigma 2. Eu estou vendo isso aqui. Deixa eu ver se eu paro o espelhamento e volto. Vamos voltar aqui. Deve ser a internet. Foi, espelhou. Vamos lá, agora eu vou entrar no aplicativo. Vamos, fofinho, não me deixe na mão. Está espelhando aqui.
E aí, em relação ao que eu já coloquei, em termos do modelo do tubo pressurizado, já deu alguma ideia no sentido de construir respostas para a terceira questão que está aqui? Hein, gente? Vocês viram que a tensão do modelo que eu apresentei aqui do cálculo da, da tensão, né, circunferencial, ela é o dobro da tensão longitudinal? Pensem aí um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue finalizar esse exercício. Tem bastante tempo ainda. Uma hora esse negócio aqui volta. Então, no ECE, eu utilizei bastante essa lousa digital. Nas aulas de elementos finitos, assim, quase 2 horas de exercício assim fazendo, e não deu problema. Ontem e hoje ela resolveu, né, ficar com essa sensibilidade aqui. Não sei se é porque está a internet, não sei. Vou fazer o seguinte, vou desligar ele, ligar novamente, para ver se resolve, né? Mas é isso. A gente encontra as soluções muitas vezes elas não dão o dinamismo que a gente quer, que a gente precisa, e é isso mesmo, é o que dá para hoje. Vocês já tinham visto, né? Quem de vocês já tinha visto, né, esse modelo, né, para estimar tensão em tubo, né, cilíndrico pressurizado? Ou nunca tinha estudado? É a primeira vez que está vendo esse modelo? Na verdade, eu apresentei as fórmulas somente, né? Não apresentei, né, como se chegou nessas fórmulas, né? Isso, né, é conteúdo de outras disciplinas. O que eu posso tentar fazer também, gente, se começar a falhar muito, né, é gravar e disponibilizar isso para vocês depois. Mas vamos tentar terminar. São 2 exercícios, a gente tem um e outro, é rapidinho. Né? Ele foi agora. Agora, deixa eu voltar lá. Tá. Então vamos lá. Então vamos ver se agora vai, tá? Ele, que ele não foi? Perfeito. Então, recuperando aqui, não é? Então a gente deu a questão, né, da estimativa de tensão longitudinal e circunferencial pelo modelo, né, de estimativa de tensão nas paredes do tubo. A gente enxergou que a tensão circunferencial vale 2 vezes, né, a tensão longitudinal. Para a gente compor margem de segurança, a gente precisa de um elemento equivalente. Esse elemento equivalente ele vai ser dado pelo critério de Mises. Por quê, professor? Porque o material que constitui, né, o painel de fuselagem, ele é um material dúctil. E a tensão, né, equivalente de Mises, ou seja, o critério de falha de Mises, justamente é uma métrica interessante, né, possível de ser aplicado aqui para caracterizar, por exemplo, essa margem de segurança. Ah, professor, eu poderia utilizar o critério de Tresca? Poderia, né? Mas aí eu deixo para vocês responderem também essa questão. Por que se aplica Mises e não se aplica Tresca? Já que Tresca também é um critério de falha utilizado na questão de prever falhas de material, né, de comportamento dúctil. Bom, deixo também essa pergunta para você. Vou passar aqui para uma próxima página,
Ele está atualizando bonitinho. Então, o que a gente vai fazer agora é justamente calcular, né? A gente vai calcular o sigma A pelos dados que foram apresentados no problema. Deixa eu voltar aqui. A gente vai calcular o sigma A, né? O sigma A. Esse caderno não está legal não. Depois eu vou mudar o caderno do nosso curso. Então eu vou colocar aqui os dados, já compatibilizando as unidades para sair tudo em MPa, tá? Isso aqui é só substituição da fórmula lá que foi apresentada anteriormente. Então aqui eu estou calculando a tensão longitudinal, 2 vezes 1 vezes 10 a menos 3. Ele não está atualizando, né? Está difícil hoje, viu? Foi. Me dando 96,05 MPa. Não posso errar mais não, para não sair para outra página. E a tensão circunferencial, que é, na verdade, o dobro dessa. Eu já poderia até colocar direto o dobro, mas eu vou aqui bonitinho colocar os valores, aí você reproduz o exercício. Você faz em casa bonitinho e vê se as contas do prof estão corretas. 10 a menos 3, isso daqui igual a 192,10 MPa. Ou seja, para esse caso daqui, como o que é que acontece? O que eu quero falar? Né? Nesse painel aqui de fuselagem, analisado como um tubo pressurizado, né? Observando aqui que essa direção aqui, ó, é a direção longitudinal e essa daqui é a circunferencial, deixa eu colocar aqui a vermelha, né, é a longitudinal, né, que eu estou chamando de A, e a verdinha é a circunferencial, que eu estou chamando de θ. Veja que para o modelo, né, que eu dei, o que eu tenho aqui, ó, vou colocar aqui, vou agora planificar o estado tensional, ou seja, em todos os pontos aqui, em todos os pontos, né, do painel de espessura T aí, o que eu vou ter como estado tensional, e aí eu posso associar aqui um ponto, né, por um quadradinho, como vocês viram lá em mecânica de sólidos, eu vou ter, né, vou colocar aqui de novo, direção vermelha, direção verde, né, θ e o vermelhinho A. Eu vou ter aqui uma tensão valendo, né, sigma A 96,05 e aqui 96,05 e na direção θ o dobro, que é 192,10. 192,10. Pergunta. Esse estado aqui de tensão, né, em qualquer ponto, tá, da superfície, em qualquer ponto da superfície, não, também da superfície, mas em qualquer ponto do meu painel, né, reforçado, é um estado principal de tensões? Sim ou não? Eu tenho cisalhamento aqui nos pontos para esse carregamento apresentado no ponto? Eu tenho tal aí, ó, eu tenho tensão de cisalhamento? Ou seja, o modelo de tubo pressurizado, né, sem reforço algum,
que é o modelo que a gente está utilizando para tomar essa decisão. Ele me dá, né, tal aqui, né, associado no ponto. Pelo que eu estou vendo, não. O que ele me deu foi, né, tensões, né, normais, uma na direção longitudinal e outra na direção circunferencial do tubo. Então, se eu não tenho tensão de cisalhamento, esse estado aqui de tensão, ele já é o principal. Ou seja, o sigma 1, ele vale 192,10 MPa. O sigma 2, ele vale 96,05 MPa. E como o critério de Mises ele está especificado ali para uma situação tridimensional, o sigma 3 vale 0, né? Já que o meu problema é um problema bidimensional. Então, né, com o estado tensional definido, para essa situação hipotética de carregamento, eu já consigo calcular o sigma equivalente por meio de Mises. Que vai ser quanto? Vou colocar aqui. Raiz, né? Porque lembra, a expressão lá era sigma equivalente ao quadrado de Mises. Então, eu já estou colocando a raiz aqui. Vou tentar fazer um esforço, né, para colocar tudo aqui. É meio de 192,1 menos 96,05 ao quadrado, mais isso tudo na raiz, tá, gente? Vai ficar feinho aqui? Deixa eu deixar de preguiça e deixar bonitinho. Vamos lá, ver se... Colocar uma raiz grande aqui. Mais 92,05. Agora tá bom, hein, gente? Não precisa... Tá saindo... né, dinamicamente. Vamos ficar aí com o dedinho cruzado para não... que eu acho que a outra pessoa já saiu aqui do trabalho. A internet só está comigo. Mais 0 menos 192,10. Isso daqui é elevado ao quadrado. Isso tudo raiz, tá, gente? Eu coloquei aqui para não gastar muito tempo. E aí eu tenho que o sigma equivalente... O sigma equivalente... Professor, Oi. aquele do meio não é 96,5, não? Eu coloquei O 92, do foi? meio ali, aquele termo do meio, não é 96,5, não? Isso mesmo, obrigado. 96,5. Deixa eu apagar aqui. Perfeito, 96,05. Muito obrigado, tá? Isso mesmo. Vai acompanhando as contas. E aí a gente tem um sigma equivalente de 192,10, 96,05 menos ao quadrado, 96, né? 96,05 ao quadrado, eu somo, e 192,10 ao quadrado, somo raiz, me dando, deixa eu fazer o cálculo, dividido por 2 ainda, 192,10, 96,05 menos, vou somar isso aqui, elevar ao quadrado, 96,05 ao quadrado, eu somo, 192,10 ao quadrado, eu somo, divido por 2 e raiz. Me deu, né, uma tensão equivalente de 166,36 MPa. Então, finalmente, o cálculo da margem de segurança, ele vai ser, né, a limitante, que é a ultimate, que vale, né, a tensão última, que vale 483. Para esse caso, olha só, gente, para esse caso especificamente, né, hipotético, né, dentro do que eu estou colocando aqui como dinâmica da disciplina, de mostrar um critério, ou um critério não, um requisito da base de certificação, eu estou utilizando
1,5 como situação geral. Mas veja, se vocês olharem a base de certificação, vocês vão ver que não é sempre 1,5 fixo. Pode ser até mais, a depender das situações que eu tenha de projeto, né? Inclusive, eu acho que o engenheiro Christian, na entrevista que eu fiz com ele, ele ressalta isso, a questão dos fit factors, por exemplo. Quando a gente tem a situação de projeto, né, onde a gente tem junta, além desse 1,5, eu tenho que considerar os fit factors, né? Se eu não considerei isso, possivelmente o meu relatório está errado, né? Ele não atende o requisito. Vamos discutindo, vamos amadurecendo. Vezes 166,36, isso daqui me dá vezes 1,5, vou inverter, multiplicar por 483 e diminuir de 1. Né? Eu vou apagar aqui, né? Faltou o menos 1 aqui, né? Menos 1, isso daqui me deu 0,94, ou seja, 94% de segurança. Né? Qual seria uma ação sua? Né? Ou seja, a estrutura, né? Eu posso, na verdade, brincar um pouquinho aí, né? Ainda, né? Diminuindo a espessura. Né? Por quê? Porque o que o projeto me pede é margem de segurança positiva. Não precisa ser assim tão positiva. Tudo bem com esse exercício, gente? Tranquilo? Olha só. Eu vou voltar aqui. A gente vai fazer um segundo exercício, mas eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Olha só. Lembra que eu coloquei aqui nesse slide aqui. E antigamente, antes do processamento computacional, antes de elementos finitos, como os engenheiros projetavam aviões? Porque assim, vocês viram esse modelo, né? Que foi um modelo de tubo pressurizado, sem reforço. Um modelo relativamente simples. Só que os aviões, eles são tubos pressurizados reforçados. Né? Tem reforço transversal e reforço longitudinal. O modelo que a gente utilizou foi um modelo simples. Né? Não é um modelo que me representa efetivamente, por exemplo, a contribuição que o reforço longitudinal associado à casca vai, né, resistir e transmitir. Não é isso? Porque, veja, o que eu mostrei aí é que o tubo pressurizado ele vai me gerar uma tensão tanto longitudinal como circunferencial. Sem reforço, quem na verdade, absorve tudo isso é a própria casca. Mas se eu tenho os reforços longitudinais, parte vai para a casca e parte vai para onde agora? Para o reforço longitudinal. Tá? Então, por exemplo, se você está numa situação de projeto lá, né, de tubo reforçado, né, pressurizado, e você lá no seu software de elementos finitos faz um plot de tensão, né, faz um plot de tensão, e a tensão na casca te dá maior, não é, que a tensão, né, que daria na situação sem reforço, opa, tem alguma coisa aí complicada, porque se eu tenho reforço, essa tensão que está na casca tem que ser menor que a tensão que o modelo sem reforço me daria. Né? Porque algo tem que ir para o reforço. Vocês estão entendendo como esses modelos eles acabam te ajudando na situação de projeto lá de detalhamento utilizando elementos finitos? Começa a te dar ordem de grandeza, conhecimento, entendimento do que, né, dos caminhos de carga, onde a carga está indo para, né, de que lugar para qual lugar. Né? Mas eu quero voltar à pergunta. Né? Veja, e antigamente, né, como é que a gente fazia esse tipo de análise? Porque se projetou avião, né, com reforço, sem elementos finitos. Então a gente tem que buscar aí
modelos, né, bem mais rebuscados que me tratam desses elementos. Então depois eu vou colocar esse relatório, é um desses relatórios da NACA aqui, a NACA atual NASA, que são relatórios... Não, tá aqui já o relatório. Esse relatório aqui da NACA não é esse, não. São relatórios aqui super interessantes, é documento aberto, tá? Isso aqui também. Então, eu vou depois deixar lá na página, né, da disciplina no Moodle. Eu quero que vocês enxerguem aqui, olha, né, né, o problema de tensão em cabines pressurizadas reforçadas, tá? Então, é um relatório que vai me dar aqui, isso daqui foi o que a gente aplicou, ou seja, num tubo pressurizado, o que eu tenho aqui, né, na direção circunferencial é isso, na direção longitudinal é isso, mas quando a gente começa a ter o reforço, coisas vão aparecendo, né? E é esse modelo aqui que ele me apresenta, né? O modelo de como se estimar, né, tensão nos tubos pressurizados reforçados. Era assim, gente, olha, né, com matemática e modelagem pesada, que o pessoal, né, estimava, né, tinha que estimar, né, porque não podia continuar com aquela tensão, que aquela tensão é muito maior, né, a tensão lá do que a gente aplicou é muito maior. Né? Quando você coloca o reforço, o que vai para a casca é bem menos. Então, de alguma forma, a gente tem que enxergar um modelo, né, para... Só que atualmente a gente não faz mais isso, né? A gente não utiliza mais esses modelos. Por quê? Porque está tudo em elementos finitos, né? Ninguém vai, né, fazer projeto utilizando esses modelos mais rebuscados. Eu estou mostrando para você para tentar fortalecer a resposta para aquela pergunta que eu coloquei, né? E antigamente, como é que, antes desse processamento computacional, como os engenheiros projetavam aviões? Desenvolvendo modelos bem mais rebuscados, né? No sentido de tentar representar essa distribuição, né? do estado tensional para situações não tão mais básicas, né? Como essa que a gente está, né, colocando. Depois eu boto esse relatório para vocês darem uma olhada, né, e enxergar, né, como é que era feita essa estimativa de estado tensional em tubo pressurizado com reforço. Perfeito? Vamos fazer um próximo exercício e aí a gente acaba, né, com esse momento síncrono. Deixa eu de novo aqui espalhar novamente. E a gente faz um exercício agora, considerando que a gente vai ter um carregamento aí agora que me produza cisalhamento. Tá? Tudo bem? Só para a gente fazer umas continhas aqui com círculo de Moore, para vocês recuperarem aí essas coisas bonitinho. E a gente termina. Alguém quer comentar alguma coisa do primeiro exercício? Ficou alguma dúvida? Se não quiser colocar no áudio, pode colocar aqui, nesse material. Tudo bem? Ele já tinha visto a questão do... O que é que você está comentando? A questão do fator de segurança? Wendel. Vamos lá, a luta novamente para espelhar. Enquanto ele não está espelhando aqui, deixa eu passar a página. Agora, vamos lá. Foi. Vamos lá. Então... Então, vamos fazer aqui o exemplo 2, tá? Do nosso curso.
Então, a gente vai... Tá pequenininho, não é? Deixa eu ver Deixa eu aumentar a... Esse caderno aqui tá estranho, depois eu vou tentar melhorar. Deixa eu ver se eu virando a página assim fica melhor. Não. Deixa eu apagar aqui isso aqui e escrever, tentar escrever de novo. Então, a gente vai, né, fazer um exercício parecido, né, só que uma situação de carregamento aí hipotético, né, ou seja, uma pressurização mais um carregamento aí tal, que me gerou, né, para o mesmo painel, né, de fuselagem, né, utilizando, né, constituído do mesmo material, né, um AL2024, né, T3. A gente tem aí, né, os mesmos limitantes. A gente tem os mesmos limitantes. Vamos ver agora se dá certo. Aqui ficou melhor para mim. Tem os mesmos limitantes, ou seja, o sigma último valendo 483 MPa e a tensão de escoamento valendo 345 MPa, mas a única diferença é que além da pressurização, tem um outro carregamento que me produziu, né, um fluxo de cisalhamento na minha parede lá da fuselagem, que aqui vai ser representada pelo próprio tal. Tá? Então, nesse caso aqui, né, em qualquer ponto, hipoteticamente aqui da minha fuselagem, eu vou ter esse estado tensional aqui, ó. Eu vou ter 280 MPa eu vou ter um sigma nessa outra direção aqui, que depois eu vou denominar de sigma y, tá? Um sigma y de menos 100, então na verdade não foi só pressurização não, tá? Tem um outro carregamento aqui qualquer que me provocou o cisalhamento e uma inversão, né, no valor, tá, da tensão, ou seja, saiu de trativo, foi para compressivo, né? Menos 100 MPa e um cisalhamento de 25 MPa. O que a questão me pede é para você compor a margem de segurança, né, para enxergar se essa situação de carregamento que me produziu esse estado tensional aqui tá na segurança ou não, né? Entendi qual é a questão do problema. A questão do problema é o seguinte, olha, ele me fala, né, que o carregamento em si, existe um carregamento em si que me provoca esse estado tensional, que você tem que somar,
com o estado tensional do exercício anterior, né, que foi da pressurização. Opa, saiu. Vamos lá. Oh. Espelha, volta, volta, volta. Vamos, 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 volta. Tá acabando, gente. Paciência. Se ele está espelhando, ele volta. Então, eu vou falando aqui, já vou desenhando aqui para adiantar. Então, o que o problema me pede é justamente isso, né? Ele teve, existia um carregamento que me gerou naquele estado tensional e ele associado, somado com o estado tensional da situação anterior, não é? Da questão anterior, que foi 96,05, na direção agora que eu estou chamando de x, e 192,10, não é? 192,10, 192,10, que eu estou chamando agora, né, da direção y. Deixa eu tentar espelhar ele. Uma hora ele vai entrar, esse danadinho. E aí, a gente com o estado tensional resultante dessa soma, ele pede para você calcular a margem de segurança. Então, na verdade, vira um exercício lá de mecânica dos sólidos 1, né? Que é você calcular, né, as tensões, porque nesse caso aí, como tem cisalhamento, as tensões apresentadas, né, as tensões normais, elas não são principais. Eu preciso utilizar, né, vamos dizer assim, das transformações de tensão para calcular as tensões principais. É muito mais fácil fazer isso pelo círculo de Mohr. Por quê? Porque o critério de Mises ele está associado às tensões normais principais. E a gente faz isso, tá? Rapidinho, né? Basta essa ferramenta aqui me ajudar. Vamos, querido. Tá difícil. E aí a gente consegue finalizar, né, o momento síncrono de hoje. Com essa intenção, né, de trazer os dois vídeos, os vídeos, né, da aprendizagem por investigação, dentro do contexto do que a gente discutiu no início da aula, e esses exercícios tentando pegar, né, tentando tangenciar os vários elementos aí que a gente está, né, trabalhando no curso. Deixa eu ir adiantando aqui e já copiando o exercício. Uma hora ele vai espelhar aqui e aí a gente volta, tá? E aí eu apresento o exercício para vocês. Então eu vou ter um estado tensional aqui, e aí depois também eu vou socializar esse caderno resultado aqui, né, do vídeo. Vamos lá, espelha, danadinho. Eu vou ter aqui como estado final resultante 376,05, 376,05, na direção y 92,10, 92,10, para cá e para cá, 92,10, e cisalhamento de 25.
com isso daqui, vou tentar mais uma vez aqui, ver se ele... Eu tinha um espelhador gratuito, eu tive que comprar esse daqui, porque o gratuito não funcionava de forma alguma, ele caía. Eu fiz o investimento, comprei esse danado aqui e eu não consigo espelhar agora. Não, tem que espelhar. Alguém conhece um recurso de espelhar gratuito? Porque eu procurei na internet, não consegui. Todos agora estão com essa situação, né, paga. Isso mesmo, Angel. É vaso de pressão. Né, a teoria de vaso de pressão. Gente, ele não está deixando aqui de forma alguma. Vamos lá, meu querido. Mas não tem importância. Se a gente não conseguir espelhar, eu vou terminar o exercício aqui, tá? E aí qualquer coisa eu faço uma gravação específica desse ponto e associo ao vídeo, tá? Para até eu vou fazer isso aqui com vocês. Eu vou, né, liberar vocês, porque dentro do que eu queria já apresentar, né, eu já desenvolvi. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou salvar esse vídeo daqui e gravar um vídeo com esse desenvolvimento aqui que eu estou fazendo especificamente e depois fazer a edição, juntar um com o outro. E aí vocês conseguem bonitinho olhar qual é a proposta, né, qual é a lógica desse exercício que eu queria, né, colocar aqui para vocês. Era só fazer uma revisão de como se determinar a tensão principal para um estado, né, tensional agora com o cisalhamento aplicando o círculo de Mohr, né? Aqui está falando que a conexão está bem baixa, por isso que eu nem coloquei, deve ser isso. Não, agora a conexão aqui está oscilando, né? Voltou, né? Deixa eu ver se eu consigo agora. Ó, tá oscilando muito a conexão, né? Como é que vocês estão escutando aí o áudio? Tá tudo bem? Tô escutando você bem. O áudio tá bem, aqui tá me mostrando que a conexão tá bem fraca. Pode ser assim, gente? Porque ele não... Deixa eu ver se agora vai. Deixa eu ver. Ele tá falando que tá ok, mas não tá aparecendo aqui. Se o meu sistema fosse, eu acho que o Android, eu conseguiria fazer essa transmissão por USB. Como é iOS, eu não consigo, tem que ser pelo Wi-Fi. Não tem como. Ó, ele está falando que não é possível. E eu já atualizei tudo, tá? Eu atualizei o software do tablet, eu atualizei o software do... Opa! Parece que agora foi. Então, vamos lá, voltou. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela. Vamos aproveitar para ver se a gente termina e eu não preciso ter que fazer um outro vídeo. Ó, perfeito, gente. Então a gente estava aqui, ó. Na verdade, a proposta do exercício é o seguinte. Vamos lá. A gente consegue terminar antes do meio-dia. Tranquilo, tá, gente? Vamos lá. Um painel de fuselagem com o mesmo material, né? Um carregamento X qualquer me produziu esse estado tensional, né? E aí eu tenho que considerar, né, nessa situação ainda a pressurização do problema anterior. Então, quando eu somei, né, nesse ponto crítico esse estado tensional mais esse daqui, me deu esse daqui. O objetivo aqui é calcular a margem de segurança, né? Calcular a margem de segurança para esse estado tensional, que é a soma, né, do primeiro,
de um carregamento qualquer, mais o carregamento de pressurização do anterior. Esse estado tensional aqui, né, se eu considerar aqui o X e o Y, eu vejo que eu tenho aqui cisalhamento. Então, essas tensões normais aqui, elas não são as principais. Eu preciso, obrigatoriamente, aplicar ou as leis de transformação de tensão ou o círculo de Mohr, né, que, na verdade, são as leis de transformação de tensão com representação geométrica, né? Então, aqui eu vou ter, nesse problema, o σx, né, associando agora essa nova direção xy, só para organizar com o que vocês aprenderam lá em mecânica dos sólidos, 376,05 MPa, o sigma y, valendo 92,10 MPa, e o tal xy valendo 25. Tá? Isso daqui adotando o sinal para ele, né? Utilizando uma condição clássica, né, utilizando a condição clássica de definição de sinal para tensão de cisalhamento, que eu acho que foi a que vocês aprenderam, né? Qual é a condição de sinal? Né? Tensão normal, trativa é positivo, compressiva é negativo. E o tal, na verdade, quando o sigma, né, ele segue o sentido positivo de x, o tal, né, no lado do ponto, para ser positivo, ele segue também o sentido positivo de y, que é o caso aqui desse tal. Ok? Então, para o círculo de Mohr, vocês têm que lembrar aqui, para o círculo de Mohr, vocês precisam lembrar, né, dos elementos-chave que me caracterizam o círculo de Mohr, que é o ponto do centro do círculo, né, que é dado, na verdade, pela média das tensões normais, e zero. Então, o centro aqui com os dados que foram apresentados, ele vale 234,10 e 0, né, no plano, né, o plano que eu tenho aqui do círculo de Mohr é sigma tal, já a gente caracteriza isso daí. Eu preciso também de dois outros pontos de referência, que é o ponto A, que está associado à direção x, e o ponto B, que está associado à direção y. Né? O ponto A, ele vale, né, 376, né, que é o x, né, 376,05, e o tal xy, no sinal positivo, 25, e o ponto B, ele vale... o ponto B, ele vale 92,10, e aí, dentro do que vocês aprenderam em mecânica dos sólidos, né, o ponto B de referência do círculo de Mohr, a ordenada, ele tem que negar o valor associado ao ponto A. Então, eu vou aqui utilizar uma outra página para tentar representar aqui esse círculo. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, só para, né, tentar fazer uma coisa aqui mais organizada possível para que vocês, né, consigam aproveitar. Então, não saiu bem um círculo, mas é isso aí. Vamos lá. Eu vou ter aqui isso daqui. Depois vocês podem fazer em escala bonitinho em casa, tá?
No círculo de Moore, eu vou ter sempre, né, o eixo X, que é o eixo das tensões normais, e o eixo Y, que é o eixo do tal. Nesse caso daqui, né, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu apagar essa circunferência, eu vou fazer sem esse recurso aqui. Nesse caso daqui, né, eu preciso marcar os 3 pontos, né? Eu vou marcar o ponto do centro, né? E aí você divide numa escala qualquer, eu vou, sei lá, colocar aqui 100, 200, 300, 400, né? Sei lá, assim, 500. Eu vou dividir a escala em sigma e tal, e vou marcar o centro. O centro deu 234, então 234, 100, 234, alguma coisa aqui, né? O centro. E vou marcar os pontos A e B. Aqui eu vou fazer uma outra escala aqui, né? Vou colocar aqui 10, 25, 10, 25. Vou marcar o ponto A, né? O ponto A ele vale 376,25. E aí vocês têm que ter muito cuidado, né? Porque o positivo, né, do círculo de Moore, para a tensão, ele está para baixo. Tá? Então, 25 aqui e 376. 100, 200, 300, 376. Alguma coisa desse tipo aqui, ó, ponto A. Tá? Ponto A. E o ponto B vale 92 e o menos 25, que no caso aqui, né, tá alguma coisa nesse. Esse aqui é o ponto B do círculo de Moore. O A está associado à direção X. O B está associado à direção de Y. Eu lembro que no círculo de Moore, né, o círculo de Moore tem a representação das direções sempre com ângulo dobrado, né, sempre com ângulo dobrado. Veja, a direção original XY, ela vale 90 graus, né? XY, ela vale 90 graus originalmente. No círculo de Moore, ela está dobrada, ó, tá, ó, de X para Y vale 180 graus. E, como eu tenho centro, tenho um ponto A ou B do círculo, basta eu pegar o quê? Basta eu pegar, né, ponta seca do compasso em C, a abertura em B e A e fazer o traçado da circunferência. É claro que aí você faz o traçado da circunferência, mas, na verdade, o que eu preciso aqui para calcular o sigma 1 e o sigma 2, que é elemento aqui necessário para eu calcular a minha margem de segurança a partir da tensão equivalente de Mises, é calcular o raio. Esse raio daqui. Por quê? Porque eu já sei, né, lá de mecânica dos sólidos, que o sigma 1 justamente, ó, o sigma 1 justamente é o valor do centro mais o valor do raio. E o sigma 2 é o valor do centro menos o valor do raio. Então, se eu já tenho o centro, se eu conseguir calcular essa grandeza raio aqui, eu consigo facilmente calcular sigma 1 e sigma 2. E esse raio sai da geometria, né? Sai aqui da geometria. Por quê? Olha só, eu sei que essa cota daqui, ó, eu sei que, olha só, essa cota daqui, deixa eu pegar uma outra cozinha. Essa laranja aqui, ó. Eu sei que essa cota daqui até aqui, ó, ela vale sigma x menos sigma y. Tá? Porque eu tenho que isso daqui é sigma x, eu tenho que isso daqui é sigma y, então
essa menos essa me dá σx menos σy. Ora, esse ponto daqui é um ponto mediatriz. Então, essa cota daqui para cá vale σx menos σy dividido por 2. Ou seja, eu já tenho esse cateto, essa altura, que é um outro cateto, eu também tenho, que é o tal, então eu consigo o raio por trigonometria. Então, eu vou colocar justamente esses elementos aqui, ó. Eu quero o raio, eu tenho essa medida daqui, eu tenho essa medida daqui, que vale 25, e eu tenho essa medida daqui, que vale 376,05 menos 92,10 dividido por 2. Então, eu consigo calcular aí esse raio, né, facilmente, e eu encontro aí o raio valendo 144,16 MPa. Com o raio calculado, eu consigo determinar o σ1 e o σ2. O σ1 é o centro mais o raio, me dando 378,26 MPa, mais o σ2 também dado por essa relação, que é o centro menos o raio, valendo 89,94 MPa. Uma observação importante, né? O estado tensional ele é invariante, né? Se você somar σ1 e σ2, ele tem que obrigatoriamente me dar o valor do σx mais o σy. Tá? Isso aí você também aprendeu em mecânica dos sólidos. Com isso, eu consigo calcular o sigma equivalente de Mises, utilizando aquela mesma expressão que foi dada no exercício anterior. Eu consigo calcular o sigma de Mises a partir daquela expressão, né? Meio, e aí sigma 1 menos sigma 2 ao quadrado. Nesse caso aqui, eu estou particularizando já para o estado, né, bidimensional, com o sigma 3 valendo 0. Perfeito? E aí eu consigo calcular e determinar o sigma equivalente valendo 342,27 MPa. Isso, se eu não errei nas contas, vocês verificam bonitinho aí depois. Margem de segurança, né, obrigatoriamente precisa ser calculada, né, para compor o meu relatório de certificação estática. Ele é dado por quem? Né? É o admissível, que é o limitante, sobre o atuante equivalente, calculado agora, multiplicado pelo fator de segurança, menos 1. Então, o meu limitante, 483, o admissível, o atuante equivalente, 1,5, vezes o valor que eu calculei agora da tensão equivalente, 342,27. Isso daqui, menos 1, me dando menos 0,0592. Ou seja, não passa, não ok, não a favor da segurança dentro do aspecto da base de certificação que a gente está estudando. Que ação a gente teria que tomar aqui? Né? A aumentar a espessura, por exemplo, da minha fuselagem. Né? Ou colocar, no caso aqui, os reforços. Né? Se a gente colocar os reforços aqui na análise, a gente vai ver que a tensão que vai atuar, né, na minha skin da fuselagem, né, ela vai diminuir e possivelmente pode me gerar uma margem de segurança, né, positiva. Perfeito. Foi difícil, mas consegui concluir o que eu tinha planejado. Deixa eu voltar aqui. O que eu tinha planejado para este, vamos lá, para este momento síncrono. Tudo bem, gente? Difícil os exercícios? Então, Fernando, não consegue espelhar com USB, porque o meu tablet é um iPad.
e esse sistema daqui ele não consegue, né, por USB quando o sistema é o iOS. Ele nunca foi assim tão instável como ele aconteceu agora, tá? Aconteceu ontem na aula de mecânica dos sólidos e aconteceu hoje na aula de vocês. Geralmente ele é muito estável. No SE eu dei a aula de elementos finitos utilizando ele aqui. Eu conseguia dar, assim, fazer um exercício bem longo, né, sem tanto essas quedas. Eu acho que foi por conta da conexão. Tinha outra pessoa aqui trabalhando na minha casa, utilizando a internet. Eu acho que isso complicou. À noite, geralmente, né, quando eu dei elementos finitos foi à noite, não acontecia muito isso não. Eu tinha bastante estabilidade aqui mas funcionou, né? Ficou registrado aqui no vídeo, né? Vou depois disponibilizar o caderno para vocês, dá para vocês acompanharem também depois novamente, né? Para quem não anotou, vai ter o caderno bonitinho para vocês, né, reproduzirem os exercícios e calcular, mas vai funcionar muito nessa dinâmica. Eu não vou dar novamente o conteúdo que foi apresentado lá. Vocês têm que interagir com o conteúdo e vai ser programado uma coisa de tal forma que a gente consiga interagir, né, e fazer exercício contextualizado com o tópico da semana. Tá? Eu sei que é um desafio para vocês, é uma mudança de paradigma, mas é uma mudança de paradigma tanto para a gente quanto para vocês. Né? E aí vocês vão me dando o feedback. Ficou legal, não ficou legal? Né? Queria que você desse a aula clássica mesmo de novo, explicando tudo que está lá nos vídeos. Tá, tudo bem, se a turma quiser, aí a gente, né, faz o que vocês estão demandando, mas eu acho que é perda de tempo. Né? O que eu estudei na situação do curso de capacitação era para fazer dessa forma. Estou obedecendo lá os especialistas que estudam na área. Uma última coisa, para eu não esquecer, eu não comentei com vocês a questão da submissão, né, das tarefas que vão ser realizadas em grupo. Né? Porque, na verdade, a submissão ela vai ter que ser individual. Aí, para não replicar material, uma pessoa só do grupo manda o descritivo dos exercícios, né, ou do exercício, e o link, né, do vídeo que vocês fizeram. E os outros só me manda tipo um arquivo em PDF falando assim, sou do grupo tal e colaborei na atividade tal. Né? Só para estar lá no Moodle que vocês, né, ok, né, que, né, cumpriram com a atividade, para não ficar com pendência lá. Tudo bem, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci que precisaria falar. Eu acho que não, é só isso. Vocês conseguiram... Professor, Oi. eu Travou seu eu áudio. acho que, Oi. pelo menos para mim, tá bastante o áudio. Como? Consegui ouvir bem essa parte sobre... Tá. Então, o Pedro está falando que o áudio ficou Eu acho ruim. que a gente não conseguiu essa parte. Tá ruim? Ainda? Tá dando Agora melhorou. Melhorou? Então vamos lá. Em relação à questão da submissão das tarefas, né? Porque as tarefas vão ser realizadas em grupo, para vocês não transmitirem os mesmos documentos todo mundo, uma pessoa só do grupo manda um PDF, né, com um descritivo lá da resposta e um link do vídeo, né, ou um link do YouTube ou um link do vídeo hospedado no Drive. Não vai colocar o vídeo no Moodle, porque ele não vai conseguir, não tem espaço para isso. E os outros só mandam um arquivo em PDF falando assim, sou do grupo tal, XYZ, 1, 2, 3, né, e contribuir com as atividades da semana, né? Tudo bem? Só para contar, né, que você participou. Então vamos lá. Tá dando problema aí no áudio, né? Professor, tá cortando bastante. Tá. Então eu vou digitar aqui.
Isso mesmo, Sérgio. Um envia o descritivo da solução mais o link do vídeo, seja ele hospedado no YouTube ou no Drive. Não colocar vídeo direto no Moodle. Os outros falando que participou, né, da atividade. Mas assim, no vídeo que eu vou colocar lá, né, desse momento síncrono, vai estar bonitinho o áudio, tá? Não vai estar com esses problemas, não. Aí, qualquer coisa vocês recuperam também, se não entenderam. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Agora melhorou. Estou escutando você perfeito, Vitor. Melhorou a sua voz também. Melhorou o áudio, então. Né? No vídeo que eu vou postar, né, desse momento síncrono lá, eu acho que o áudio vai estar, né, ok. Tudo bem, gente? Então, terminamos, né? O momento síncrono 2 do nosso curso. Uma coisa que eu quero que vocês façam, né? Assistam, claro, todos os vídeos, né, que eu estou postando lá, mas assistam o vídeo do Tainan, do engenheiro Tainan e do engenheiro Cris, e se possível, né, formulem perguntas para que eu possa dar devolutiva para eles e eles responderem essas perguntas e questionamentos que vocês tenham, né? O engenheiro Tainan é um egresso da UFABC, e o Christian, né, é um supervisor da Embraer, né? Um engenheiro bem experiente, né, que está trabalhando em um projeto novo da Embraer. Ele colocou, né, contextualizou, né, elementos relacionados com o que a gente está, né, abordando nessa semana de curso aqui, né, critérios de projeto e requisitos de certificação. Eu acho interessante, né, vocês assistirem e tentar, de alguma forma, né, por meio de perguntas, interagir com eles. Uma outra coisa, no fórum, vocês conseguiram digitar lá alguma coisa no fórum? No fórum geral que eu coloquei do curso? Porque o pessoal de mecânica dos sólidos está falando que não está conseguindo. Alguém tenta depois, se apresenta lá formalmente, para a gente iniciar esse processo de apresentação e eu ter essa resposta de vocês, porque o pessoal de mecânica dos sólidos falou que não está conseguindo. E aí, com a aula de hoje, uma última coisa. E aí, conseguiram enxergar uma resposta mais fundamentada para a situação do porquê que na direção circunferencial explode mais rápido do que na direção axial? Alguém? E aí, Matheus? Pedro? Lucas? Depois desses exercícios, depois de tudo que a gente comentou, né, sobre vaso de pressão, tem uma resposta mais, vamos dizer assim, fundamentada para justificar por que em uma direção a gente tem a ruptura mais rápido do que na outra direção? Vamos ver, o Wendel está digitando.
Tá todo mundo cansadinho já, né? Inclusive eu. Vamos ver o que é que o Wendel vai colocar aqui de resposta. Olha aí, ó, estamos construindo uma coisa mais interessante, né, de resposta em termos, né, do modelo, né, de tubo de vaso de pressão. Vocês viram que a tensão que atua, né, circunferencialmente é o dobro da que atua, né, longitudinalmente. Tá aí, é muito bom. Tá vendo? É com essa lógica, né? Vocês têm que pesquisar, têm que ir, têm que enxergar, né? Observar e aí construindo essas respostas de uma forma mais sólida dentro do método científico, né? A gente não pode ser do tipo eu vou fazer a minha verdade, eu acho que é assim e pronto, né? Deixa aí um monte de gente que acredita nisso daí fazer isso, mas a gente não, a gente é fundamentado no método científico, fundamentado na ciência. Tudo bem, gente? Eu vou parar a gravação agora, e aí quem quiser ficar tem até o meio-dia, né, para tirar dúvida alguma coisa, mas eu só vou finalizar aqui, né, o vídeo, então a gente finaliza esse segundo momento síncrono até o próximo momento síncrono na próxima semana.